Boa noite, meus caros e estimados alunos do primeiro período do curso de Direito da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. A quem eu abraço nesse momento, digo que estou com muita saudade de todos vocês, da nossa convivência semanal, das nossas trocas de experiências que, apesar de continuarem acontecendo, né, através dessas aulas remotas, mas para nós brasileiros, de uma forma geral, é muito importante o contato pele com pele, olho no olho, né, como nós costumamos ter no nosso curso presencial. Lamentar também porque hoje, devido a problemas técnicos, né, a gente não pôde realizar a live, né, que seria um momento de interação maior e em tempo real, né, porque a live, enquanto eu estou fazendo as explanações, vocês podem estar interagindo comigo através do chat, né? Então seria uma interação em tempo real, mas devido a uma instabilidade na internet que nós estamos tendo aqui em Penedo, de uma forma geral, a internet aqui em Penedo nunca foi uma boa internet, uma internet de qualidade, né? Mas em especial da semana passada para cá, mais especificamente da quarta-feira em diante, nós tivemos muitos problemas, muitas reclamações quanto ao acesso ao portal da faculdade e a gravação de lives e também os acessos das webconferências ou videoconferências, como queiram chamar. Nós tivemos problema dessa instabilidade na internet e hoje, especialmente, sabendo desse problema que ainda não foi solucionado de um todo, junte-se a isso que eu verifiquei hoje pela manhã, de que teria uma série de lives, né, no YouTube, que seria a plataforma que nós utilizaríamos, de cantores, né, do Brasil, dos mais diversos gêneros musicais. E isso ainda acarreta um maior uso, né, da plataforma, e nós que somos pequenos acabamos por não fazer uso desse instrumento nessa noite. Então, para que vocês tenham o material gravado, visto que nós já estamos com data da nossa primeira avaliação, né, esse material de hoje eu suponho que servirá como uma boa base de revisão. Nós começaremos a partir de hoje a revisar todo o conteúdo dado para que vocês cheguem ao dia da avaliação o mais preparado possível. Então, nós faremos hoje as aulas gravadas, né, para vocês respondendo aos questionamentos que me foram enviados naquela atividade do dia 16 de abril. Né, eu coletei, vocês fizeram em equipe 3 questionamentos para que eu respondesse sobre já o assunto dado até o momento, e é isso que eu vou fazer hoje nessas aulas. Então, vocês terão esse material à disposição para que vocês possam acessar a hora que vocês acharem melhor, né, da melhor forma possível. Planeje o tempo de estudo de vocês, como eu falei hoje mais cedo, quando eu fiz a notificação aos que não entregaram esse trabalho. Eu disse que o compromisso de vocês conosco em relação a esse esquema de estudo é de estarem disponíveis, né, nos horários que vocês estariam conosco no curso presencial, ou seja, de segunda a sexta, né, das 18h50 até as 22 horas. Então, recomendo, aconselho a cada um de vocês que, dentro das possibilidades, porque eu também sei
que, como eu, que não parei de trabalhar, ao contrário, eu estou trabalhando ainda mais, né, agora durante o período de quarentena, como eu também tenho, vocês também têm atribuições outras profissionais, né, muitas vezes trabalhando de plantão, né, em escala de plantão, tanto na saúde quanto na segurança pública. Então eu entendo todos essas faces desse problema, mas recomendo também que mantenham-se diligentes em relação ao disciplinamento do hábito de estudar, né? Respeitando esses horários. Porque, de qualquer sorte, se nós estivéssemos em situação normal, vocês estariam com esse compromisso todas as noites. Então, eu recomendo que não seja diferente, né, durante esse período. E isso vai ajudar sobremaneira vocês, ok? Então, qual é a sistemática hoje? Eu estou aqui com os trabalhos que vocês me enviaram e eu vou começar a responder por ordem alfabética das equipes, né? Então, eu vou começar a responder nessa sistemática, ok? Então, a gente começa pela equipe do Ariston, do Carlos Manuel, do Hermerson, do Geovânio, da Ingrid e da Valdeane. Então, o primeiro questionamento que eles me fizeram foi o seguinte: o que é ter uma atitude filosófica? Né? Acho bastante pertinente esse questionamento, porque é um questionamento que norteia as nossas ações na disciplina. Né? Ter um posicionamento, uma atitude filosófica, como eu já havia falado com vocês, conversado com vocês nas nossas aulas presenciais no início do semestre, quando eu falava da importância da filosofia para a nossa vida, não só profissional, mas para a nossa vida pessoal mesmo, para nós sermos seres humanos melhores, né? Ter uma atitude filosófica é você se debruçar, né? Refletir sobre algo, sobre alguém, né? O que a gente chama de objeto de estudo do filósofo, né? Você se debruçar para aprofundar o seu conhecimento sobre aquele tema ou aquela pessoa. Isso é ter uma atitude filosófica. Para que isso? Para que você possa criticar aquele objeto, certo? E o ato de criticar, ele nos impõe, primeiro, que nós tenhamos conhecimento profundo a respeito do objeto que é o nosso objeto de estudo, né? Primeiro, que a gente tenha um conhecimento profundo sobre ele. Segundo, que a gente julgue com imparcialidade, né? Para poder a verdade real, né? Vocês vão, daqui para frente, vão ouvir muito essa expressão de verdade real, né? Porque é o que se busca no direito, a verdade real dos fatos, para que se possa tomar decisões o mais acertadas possível. Então, essa é a postura de um filósofo, a atitude filosófica de uma pessoa consiste nesse conjunto, né, de procedimentos que se faz. E essa reflexão, esse estudo que se faz de determinado objeto, ele é um estudo sistemático e racional. É por isso que ele exige imparcialidade, ok? O segundo questionamento que me foi feito por essa equipe diz o seguinte: quais foram os 3 primeiros pensadores abrigados na cidade de Mileto e quais foram as linhas de pensamento que cada filósofo defendia? E aí a gente lembra a vocês os nossos slidezinhos, né, que nós chegamos a passar para vocês nas aulas presenciais, sobre os pioneiros da sistematização da filosofia, né, de uma forma geral, que essa primeira unidade do semestre nós trabalhamos toda a parte da filosofia geral, né?
Então, vocês encontram também essa informação que me foi perguntada na apostila última que eu mandei para vocês, que dos professores Bittar, né, Guilherme Bittar, e do professor Almeida, né, Bittar e Almeida, especificamente na página 31 da apostila de vocês. Vocês vão encontrar o nome desses 3 filósofos de Mileto, né, e com um resumozinho da sua trajetória, né, que nos importa na parte de filosofia geral. Então, o primeiro deles foi Tales de Mileto, né. Ele viveu de 625 a 547 a.C. Teria sido o primeiro pensador que registra a história ocidental, não se tendo notícia de seus escritos. Lembram que eu falei para vocês também que alguns filósofos famosos se têm dificuldade em conhecer a biografia e os escritos, né, as teorias, né, em minúcias, porque como muitos deles foram perseguidos até a morte, né, e muito da história deles, da história pessoal, da biografia, se perdeu. E Tales é um desses pensadores. E ele era ainda um dos 7 sábios da Grécia, né? Então, 7 sábios significa que são pessoas de extremo conhecimento, né, sobre diversos campos, e que a Grécia escolheu, dentre esses estudiosos, esses filósofos todos, esses teóricos que se tinham de diversas naturezas, a Grécia eles escolheram 7, apenas 7, e Tales era um desses 7 sábios que guardavam o conhecimento da Grécia. Está entre os 7 sábios da Grécia e destacou-se por suas ideias matemáticas, astronômicas e cosmológicas. O elemento água é identificado em sua doutrina como o princípio de todas as coisas. Vocês lembram que nós abrimos com os pensadores de Mileto e depois passamos para os pensadores da Eleia, né, os filósofos de Eleia, mas todos esses formam um conjunto de filósofos que nós chamamos clássicos, né, pré-socráticos, né? Então, eles buscavam qual era o elemento essencial para a vida, né? Então, nós vimos Tales escolheu a água. Ele dizia que a água era a essência de todas as coisas no universo, né? Seus estudos o levaram a determinar isso. O segundo pensador de Mileto, o segundo filósofo, foi Anaximandro, né? Eu até brincava com vocês, quando vocês tiverem seus próximos filhos homens, né, adotem um desses nomes de um filósofo, né, que são nomes peculiares. Então, Anaximandro, ele tem data de morte, mas não tem de nascimento. Não foi encontrado para Anaximandro, né, uma data de nascimento por essa dificuldade na biografia deles, que eu já falei para vocês. Então, ele morreu em 647 a.C. Para este filósofo pré-socrático, o apeiron, né, é o elemento formador e originário do universo, substância cuja identidade não se confunde nem com a água, nem com a terra, nem com o ar e nem com o fogo. Ou seja, não é nenhum dos 4 elementos concretos que se conhece. Para ele, esse outro elemento que ele denominou de apeiron seria a essência de tudo no universo. E o terceiro e último filósofo de Mileto foi o Anaxímenes, que nasceu em 546, aí o Anaxímenes é o contrário,
Ele nasceu em 546 a.C. e não se tem data de morte dele, né? O ar, para este pensador, era considerado a origem de tudo e a substância que compunha a alma do universo. Poucos traços de sua obra podem ser encontrados, mas mesmo assim suas ideias se eternizaram entre os demais pensadores pré-socráticos. Então, para vocês da equipe do Ariston, esse foi o segundo questionamento que vocês me fizeram, e vocês podem encontrar, além daqui da aula gravada, vocês podem encontrar esses e outros importantes filósofos para o nosso estudo da filosofia jurídica e suas contribuições na página 31 da apostila que eu passei por último para vocês, fazendo um resumo da parte geral da filosofia que nós vimos nesse primeiro bimestre, ok? Dando continuidade, vocês me fizeram um questionamento de forma objetiva, né, com assertivas, para que eu apontasse quais assertivas eram verdadeiras e quais assertivas eram falsas em relação ao senso comum, ao conhecimento do senso comum. E a primeira assertiva diz o seguinte: a categoria do senso comum é formada pelas noções superficiais, gerais e as sistemáticas sobre o mundo. E eu respondo para vocês que essa é uma assertiva verdadeira, ok? Porque é isso mesmo, o conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento trazido com base na experiência de cada um de nós. Ele não foi planejado, ele não foi sistematizado, ele não foi racionado, entendeu? É por isso que essa primeira assertiva é verdadeira. Segunda, o senso comum é formado pela opinião de vários indivíduos que chegam aos mesmos ideais sobre determinado tema. Essa eu falo para vocês que é falsa, é uma assertiva falsa, porque não é o consenso do senso comum que leva os indivíduos aos mesmos ideais, né? Ideal é uma coisa que é individual, é de cada indivíduo, ele é que determina quais são os seus ideais, né? E não é o consenso do conhecimento do senso comum que leva a isso, ok? A terceira assertiva que vocês me trazem diz o seguinte: o conhecimento de senso comum é um conjunto de juízos não aprofundados, retirados da experiência cotidiana com as coisas. Sim, com as coisas, com as pessoas, não é? Com tudo, enfim. É um conjunto de experiências cotidianas que se tem, e a isso se dá o nome de senso comum. Todas as opiniões, as ideias emitidas baseadas na experiência diária do indivíduo, não é chamado de senso comum, ok? E a quarta e última assertiva diz o seguinte: então essa terceira também é verdadeira. E a quarta e última diz o seguinte: atividade de interação e adaptação do homem com o meio em que vive. Essa assertiva é uma assertiva que filosoficamente cabe uma ambiguidade nela, certo? E explico para vocês por quê. Atividade de interação e adaptação do homem com o meio em que vive, né? Essa expressão atividade de interação, se você for tomar isso como conceito, né, você interpreta como falsa, não é? Porque senso comum é nome que se dá
a conhecimento, não é? Não é uma atividade de interação em si, entenderam? Mas eu de minha parte, considerei ela como verdadeira, não é? Porque eu entendo que na troca de experiências, se você está trocando experiência, você está interagindo com o outro. E muitas vezes uma coisa que você não sabe e que é essencial para você, o outro lhe traz esse conhecimento. Então, eu considerei como uma assertiva verdadeira, porém alerto a vocês que redigiram a questão de que cabe, né, uma outra interpretação, para que ela poderia também ser considerada como falsa, ok? E num caso desse, numa questão dessa em prova, numa prova da faculdade ou numa prova de concurso, provavelmente seria anulada por caber essa dualidade na resposta da questão, ok? A segunda equipe é a equipe formada por desculpem que eu tinha esquecido o celular fora do silencioso. A segunda equipe é a equipe formada por Arthur Dantas, Lucas Samuel, Iadira e José Éricles. Então, vocês me perguntaram, primeiramente, sobre a questão de acordo com os ensinamentos, assuntos e atividades sucedidos sobre a filosofia, responda: a filosofia pode modificar o mundo? Né? E eu achei bastante engraçado, porque essa foi uma provocação feita aos leitores do livro do professor Eduardo Bittar e Guilherme Almeida, né, do qual eu reservei um capítulo e mandei para vocês como material de referência da nossa última aula de parte geral da filosofia, né? Então ele fez essa mesma provocação, só que ele também apresentou os argumentos, né, para que nós pudéssemos decidir ao final se podem os filósofos modificar alguma coisa no mundo. E com base nesse material, não é, que vocês têm e que já estudaram com ele e devem rever o material quantas vezes forem necessárias, essa provocação está na página 23 e vai até a página 26 da apostila de vocês. E o título é justamente esse: podem os filósofos modificar o mundo? E eu respondo para vocês, sem sombra de dúvida, que sim. Ele demonstrou nas várias áreas da filosofia, nos vários ramos da filosofia, nas várias espécies de filosofia, né, todos os grandes nomes daquelas áreas, pessoas que foram imprescindíveis para nós termos as diversas ciências que nós estudamos nos bancos das faculdades e universidades, que nós temos hoje, tal qual nós temos hoje, né? Então, ele demonstra poucos exemplos, não precisou nem ser muitos exemplos, né? E ele nos indaga o que seriam dessas ciências sem os conhecimentos desses filósofos, né? E o que seríamos de nós hoje? Vocês já têm capacidade, mesmo sem esse material da apostila, vocês já tinham a capacidade de, se eu lhes perguntasse, vocês responderem também positivamente
e me apresentarem argumentos diversos, né, para justificar esse poderio dos filósofos em atuar sobre a realidade deles e deixando um legado para as gerações posteriores, né? E isso é onde está a importância da filosofia, não só para as nossas profissões, né, porque não é importante somente para o direito, mas para todas as áreas de conhecimento, do conhecimento humano, né, porque, como eu já disse a vocês, o que é a filosofia? É uma busca incessante cada vez mais por conhecimento, por sabedoria. É tanto que se diz que o filósofo é o amigo da sabedoria. Ele não é o sábio em si, né? Mas ele é o amigo da sabedoria, aquele que vive incessantemente buscando a sabedoria, buscando o conhecimento, seja o autoconhecimento ou seja o conhecimento do mundo que o cerca, ok? O segundo questionamento que vocês me fazem é a respeito se a filosofia é busca pelo conhecimento, questionando toda a existência e até a inexistência, como seria definido a filosofia jurídica em seu campo? A filosofia jurídica, como eu já falei no início da aula, é também uma busca em que o objeto de estudo é o direito, é a ciência jurídica, não é? E para que ela serve, sucintamente falando? Ela vai nos levar a tomarmos decisões nos diversos casos, nas diversas searas jurídicas que nós vamos atuar. Eles vão nos levar, se nós tivermos uma atitude filosófica em relação ao nosso trabalho, ao nosso mistério, a operar o direito, a filosofia vai nos levar a atitudes mais certeiras ou mais próximas da justiça, que é o ideal maior que o direito busca. Eu acho que vocês estão vendo essa questão também em introdução ao estudo do direito. O bem maior que se busca dentro do direito é a justiça, a equidade, para as pessoas. Então, a filosofia, ela contesta sim, mas para poder criticar melhor tudo que chega para a nossa análise dentro do meio jurídico, dentro do direito como ciência, ok? A terceira indagação que vocês me fazem, também vocês encontram na apostila, que eu forneci para vocês de uma forma. Por que é que eu escolhi o professor Bittar e o professor Almeida, essa obra deles dois? Porque eu entendo que tem uma linguagem simples, porém não chula, e didaticamente, para vocês que estão se introduzindo agora no mundo do direito, é uma linguagem clara, objetiva, e que nos trazem poucas dúvidas, a respeito dos assuntos que aqui são tratados. Então, vocês veem aí, vocês me perguntaram no terceiro questionamento, em quantas partes a filosofia está dividida? Explique cada uma delas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura dirigida, do subtópico 4 da apostila de vocês, que começa na página 29 e se estende até a página 30, ok? E ela traz, de uma forma, os professores trazem de uma forma muito sucinta e didática, quais são as partes da filosofia que são do nosso interesse. E eu, nas aulas que eu gravei para vocês a semana passada, eu também fiz uma retrospectiva, dessas partes da filosofia para vocês também de uma forma sucinta.
Então a filosofia, a primeira parte que ela se ocupa, o primeiro ramo da filosofia é a ética. E de antemão eu digo a vocês que essa é um ramo que muito nos interessa, né? A ética estuda a moral, o comportamento, os costumes, os hábitos, as atitudes, não é, do homem perante si e perante o outro, não é, a vida em sociedade. Como é que ele toma as suas posições, que atitude ele tem, e individualmente e coletivamente, não é, na sociedade. Então, a ética dentro da filosofia é um ramo que interessa diretamente ao profissional e ao cientista do direito. Limites da ação humana, fins e meios da decisão do agir, regras de proceder social, defesa de interesses socio-humanos. São estas as principais preocupações da filosofia ética, desse ramo da filosofia que é a ética. O segundo ramo, né, é a lógica, né, o estudo da lógica. E a lógica se ocupa do raciocínio, do pensamento, da certeza proposicional, formas de estruturar os encadeamentos racionais, formas de conhecer o mundo e o próprio homem, regras do procedimento racional, inferência, deduções, abduções, induções, possibilidade de conhecimento. São essas as principais preocupações da filosofia lógica. Uma terceira parte da filosofia é a filosofia estética. E do que é que ela se ocupa? Ela se ocupa da sensibilidade, da capacidade artística, da imitação da natureza, potencial criativo, juízo de gosto, proporção, invenção, gênio, a arte como prática social e cultural. São estas as principais preocupações da filosofia estética. E aí alguns de vocês podem pensar assim, poxa, e o que é que a estética, né, que o estudo da estética, né, traz para a minha vida profissional? O que se busca em todo e qualquer curso de nível superior é atingir os três pilares, né, de busca do homem. E a filosofia apontou isso para nós: o bom, o justo e o belo. E não tem como a gente formar individualmente um conceito do que é belo, né, do que é estético, do que é harmonioso, sem conhecer minimamente esse ramo da filosofia, que é a estética. Então é por isso, e vocês veem aqui que os professores citam até a estética como prática social e cultural, não é? Muitas vezes eu achava interessante que muitas vezes eu sempre gostei de ir a museus, a ir ao teatro, e muitas vezes eu ia a museus com os meus irmãos. Eu sou a mais velha de 4, né? Somos 3 mulheres e um homem. E o meu irmão homem, o único que eu tenho, é o segundo. Eu sou a mais velha de todos. E aí eu ia com eles. E muitas vezes eu parava para apreciar uma obra da chamada escola abstrata. Né? E a minha irmã mais nova, hoje artista plástica, vejam como a minha irmã mais nova sempre me perguntava: Sandra, e o que quer dizer isso? Né? Porque a obra abstrata, quem vai dar os conceitos daquela obra, o que é que ela está dizendo para você, é você próprio. Os seus sentimentos, né? Aquilo que brota de dentro de você, naquele instante em que você está contemplando uma obra dessa. É por isso que eu aprendi com ela, né, ao longo da vida, que você não deve nunca perguntar a um pintor, a um artista, principalmente se for desse ramo, né, dessa escola do abstrato,
o que ele quis dizer com aquela obra. Isso eu aprendi em uma regra de etiqueta, né, no meio artístico. Você não deve, porque quem determina o sentimento em relação à obra é você próprio, é o seu olhar. Você traz para uma apreciação assim toda a carga de emoção, de valores interiores que você tem, né? Então é por isso que é tão importante também o estudo da estética no mundo filosófico. A outra parte, a quarta parte, é a epistemologia, né, que é rigor científico. Isso representa a parte do rigor científico, da racionalidade, da observação em relação a qualquer objeto de estudo. Então, rigor científico, método, procedimento de pesquisa, execuibilidade das experiências científicas, os fins das atitudes científicas, possibilidades de alcance da verdade, papel social das ciências. São estas as principais preocupações da filosofia das ciências, certo? Então, a epistemologia, eu tinha falado também para vocês no início do semestre, que cabe à filosofia revisar os métodos de todas as demais ciências. E quem faz isso dentro da filosofia é a epistemologia, né? É ela que trata dos métodos, das formas de testagem de cada teoria, da aplicabilidade daquela teoria, né? Das consequências de cada teoria que é criada. Então, essa parte dentro da filosofia é encargo da epistemologia. A quinta parte é a filosofia política, outra parte que nos interessa por demais, né? Porque tudo, eu já disse a vocês, tudo na nossa vida gira em torno da política. E a política que eu estou falando aqui é a ciência política, da qual ninguém pode fugir. Você pode até negá-la, mas você não tem como se esquivar da política. Eu estou falando da ciência política e não da politicagem, né? Da politicagem mesquinha, partidária, né? Não é desse tipo de política que muitos entendem política como sendo só isso, né? E não é isso que nós estamos falando, nem tampouco que os filósofos se ocuparam a vida inteira desse estudo. Então, filosofia política, ela se ocupa do poder, da legitimidade, do consenso, da vontade popular, da representatividade, da participação, da cidadania, do totalitarismo, da opressão, do desvio de poder, dos governos, da justiça social e distribuição das riquezas, políticas sociais, gestão social. São estas as principais preocupações da filosofia política. Então, vejam da importância de todos esses quesitos para a nossa vida. Então, é algo que, assim como o ar, não se pode viver sem política, né? Tudo que move o mundo, move através de atitudes políticas, né? E a gente, até dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com todos os nossos familiares, nós fazemos política a todo momento, né? E essa é a essência, é aquilo que nos move o nosso dia a dia e move o mundo. A sexta parte é a metafísica. E a metafísica tem preocupação com a origem das coisas, com a unidade divina, com a relação criador e criatura, com a pré-existência do mundo, com a subsistência do ser, com a alma, com o destino, com o governo do universo, com a causa das causas, com o sentido da vida. Essas são as ocupações da metafísica, que é um ramo da filosofia. A história da filosofia é a sétima parte.
que se ocupa dos conceitos filosóficos, das escolas de pensadores, das doutrinas e injunções históricas das doutrinas, do atrelamento entre o pensador e seu tempo, né, porque tudo está contextualizado no momento histórico em que se está vivendo, né, então tudo isso tem que ser analisado dentro de um pano histórico. E nós temos a 8ª parte, que é a filosofia da história, que se ocupa dos limites do saber histórico, a valoração humana sobre os fatos passados, os meandros da ação humana sobre a história, as descontinuidades históricas, a história e sua escrita, a determinação ideológica das práticas e do saber histórico. E a 9ª e última parte, a filosofia da linguagem, algo bastante importante, né, e que interfere diretamente em outros ramos da filosofia, como sendo, por exemplo, a filosofia política. Essa filosofia da linguagem, ela se ocupa dessa parte do poder de significação das palavras. Vocês lembram que eu disse a vocês que a filosofia, quando surgiu na Grécia, ela surgiu aproveitando a criação das polis, né, que eram as cidades-estado gregas, e com a criação das polis, a política começou a ser discutida em praça pública. E aí foram que surgiu para a população os primeiros filósofos, né? Eles passaram a debater com os jurisconsultos sobre política nas praças públicas e, em seguida, passaram, a pedido do próprio povo, a discutir outros temas da vida cotidiana daquelas cidades e daqueles povos, e tudo passou a ser discutido em público. E qual era o poder? Por que é que as autoridades passaram a temer os filósofos? Porque eles sempre se aprofundavam naquele tema que eles iam debater. Então, eles sabiam quase tudo a respeito do tema a ser debatido, né? E isso é poder. Ainda hoje, né, quem tem uma boa retórica, uma boa oratória, né, ele sai na frente. Ainda hoje, o poder da palavra, a linguagem, a sua forma de se expressar, ela pode conquistar seguidores para você, né? Que foi o que aconteceu com os filósofos na Grécia, mas também ela pode lhe derrubar, né? Queimar o seu filme, como dizem os mais jovens. Então, é de suma importância também para o profissional do direito, né, o estudo desse ramo da filosofia que trata da filosofia da linguagem, ok? Então, com isso, nós respondemos a terceira e última indagação dessa equipe, certo? Que é formada pelo Arthur, pelo Lucas, pela Yadira e pelo Éricles. A terceira equipe que nós temos é a equipe formada por Beatriz, Elisânio, Érica, Flávia, Leidiane e Rita. E primeiramente, vocês me perguntaram, com os conhecimentos obtidos pelos primeiros filósofos gregos, é possível haver uma influência ou reflexos no mundo odierno? Se sim, cite alguns que podemos identificar no nosso cotidiano. Esse é um questionamento, embora com palavras totalmente diferentes, mas é o mesmo questionamento que nos fez os autores do livro, que nós tiramos a apostila, quando ele nos perguntou se os filósofos são capazes de modificar o mundo, não é? Essa é a mesma resposta, não é? Sem dúvida alguma,
O mundo, eu não imagino nem como seria o mundo se nós não tivéssemos a filosofia, né, para nos apoiar para ter estimulado e instigado, né, o conhecimento de todos esses filósofos, né, e gerações ainda que estão por vir de filósofos. Nós temos filósofos maravilhosos no Brasil, né, a exemplo do professor Dermeval Saviani, do Leandro Carnal, do Mário Sérgio Cortella, né. Na nossa área do direito nós temos Paulo Nader, nós temos José Afonso da Silva, nós temos, deixa eu ver outro da área jurídica muito bom, o professor Bittar, né, o professor Guilherme Almeida, né, são todos grandes filósofos ainda vivos e que estão formando discípulos, né, para os sucederem nas diversas gerações que ainda estão por vir. Então, pensemos, né, na nossa área mesmo, pensemos o que seria de nós, dos nossos estudos, do próprio direito, sem essas figuras, né? E quando você fala da vida cotidiana, da nossa vida odierna, né, eu digo que nós fazemos filosofia a todo instante. Quando você precisa tomar uma decisão, por mais simples que ela seja, você está filosofando. Não é? Você está movendo o seu corpo biologicamente, né, e cognitivamente para tomar uma decisão. E isso é filosofia. Isso é ciência filosófica. Isso é atitude filosófica. E eu, se não me falha a memória, eu até já discuti numa dos nossos encontros presenciais isso com vocês. Quando você acorda pela manhã e toma a decisão de ir fazer uma atividade física primeiro, você se utilizou da filosofia para isso, né? Quando você pediu, lembra do estudo sobre os valores que levam a uma melhoria da tomada de decisão? Pronto, isso é filosofia, isso é atitude filosófica. Então vocês podem imaginar, pensam o mundo sem essas possibilidades? Né? Pensam no avanço da raça humana sem essas intervenções filosóficas? Eu acredito ser impossível disso acontecer. Então, os reflexos da filosofia nós vemos todo dia, né? Em todo instante, e dentro da nossa própria rotina, ok? A segunda pergunta que vocês me fazem é: qual a importância da filosofia na compreensão das normas jurídicas e nas diversas situações da vida humana? E vocês têm aí na apostila de vocês a resposta, né, que eu considero que é a mais adequada para esse questionamento. E o professor nos diz assim: ao tentar definir os quadrantes filosóficos, devem-se apontar os elementos que diferenciam a sabedoria filosófica de outras experiências humanas, com o conhecimento de fato. A filosofia distancia-se da fantasia e do folclore pela mitologia, da crença pela religião, dos preconceitos do saber vulgar. A filosofia é, a princípio, saber racional, saber sistemático, saber metódico, saber causal e lógico. Então, o que é que ele quer nos dizer com isso? Não é? Que esse saber, esses saberes, na verdade, que a filosofia nos impõe, né, ele nos afasta, né? Você me pergunta aqui, vocês me perguntam aqui,
qual a importância da filosofia na compreensão das normas jurídicas e nas diversas situações da vida humana. Nas diversas situações da vida humana, eu acabei de falar na pergunta anterior qual é a importância dela, né? E não é diferente quando a gente traz isso para a vida jurídica. Na vida jurídica, o aumento de decisões, da capacidade de decidir, nossa, precisa ficar muito mais apurado, né? Porque a gente vai lidar com as diversas áreas da vida humana, né, do conhecimento, dos problemas, né, que surgem nas nossas vidas, e vai caber a nós, como operadores do direito, trazer soluções para essas problemáticas das pessoas. Quando uma pessoa chega no escritório de um advogado, ela não chega para fazer uma visita a ele, né? Ela só chega lá com um problema que ela quer resolução rápida e certeira, né? Rápida e certeira. Então, a filosofia, ela nos traz instrumentos, né? Nos capacita para lidar de forma mais segura e se aproximando do mais acertado e mais justo possível nas nossas tomadas de decisão, né? Ela nos afasta cada vez mais. Quanto mais a gente se aprofunda na filosofia, mais nós nos afastamos, mais nós abandonamos o conhecimento do senso comum, né? E isso faz com que aumentem as nossas chances de uma decisão mais justa em cada caso, ok? A equipe me fez um questionamento a mais, né? Vocês me pediram, né? E eu concedi, disse que vocês poderiam sim fazer mais um questionamento, já que era dúvida de vocês. Eu disse que e o professor, em relação à pergunta anterior, ele fecha dizendo assim: a filosofia do direito é um saber crítico a respeito das construções jurídicas erigidas pela ciência do direito e pela própria prática do direito, né? Então isso fecha com chave de ouro essa questão da importância e de que maneira a filosofia vai ajudar o profissional do direito, o cientista do direito, nas suas atividades, né, na sua prática. O terceiro questionamento, vocês me dizem assim: qual a verdade e o paradoxo que Parmênides quer traduzir quando conclui que só o ser é e o não ser não é? Então eu vou lembrar a vocês, né, um slidezinho que eu levei para vocês, que foi retirado de um livro do professor Cotrim, e que ele trouxe de forma muito lúcida a explicação, né, para esse paradoxo de Parmênides. E o slide que eu trouxe para vocês disse assim: Parmênides optou por escutar o que lhe dizia a razão. Nessa busca de Parmênides por saber qual era a essência do universo, né? Ele, depois dos estudos dele, das ponderações, das reflexões, ele chegou à seguinte conclusão: optou por escutar o que lhe dizia a razão e não os sentidos que o faziam sentir a mudança, e proclamou que existe o ser e não é concebível sua não existência. Em suas palavras, o ser é e o não ser não é. Trocando isso em miúdos, gente, vamos tentar compreender melhor, né, essa questão.
que aparentemente, se você coloca isso para uma criança que ainda está em fase de pensamento literal, não é, de pensamento linear ainda, ela não ainda está na fase de construções, ela não está construindo cognitivamente as suas conexões. Se você colocar essa frase, ela vai rir da tua cara. Ela vai dizer, as minhas netas aqui estão em idade de 4 anos e meio e 4. Então ela vai dizer, ela vai rir da minha cara, né? Porque a frase parece óbvia, né? Mas o que ela tem por trás, quando você vai imprimir uma atitude filosófica a essa frase, né? E vai buscar o significado, a raiz dela, você passa a entender. E eu espero que vocês também compreendam, né? Ou pelo menos, se não compreenderem na totalidade, mas pelo menos clareie, tire uma parte da névoa que está sobre a mente de vocês em relação a esse conceito. Então, tentemos entender melhor essa frase que aparentemente é óbvia, não é, como eu coloquei no slide para vocês. O ser é a primeira parte da frase. Então, a primeira oração expressa a ideia de que é o ser. Quem é esse ser que ele se refere? Aquilo que é, aquilo que existe, né? O ser, ou aquilo que é, ele o é eternamente. Se eu digo que eu sou Sandra, eu nasci Sandra e vou morrer Sandra. E não existe no mundo inteiro, no universo, a não Sandra. Compreenderam agora a sutileza do que ele disse? Não é? Eu sou Sandra, nasci Sandra, existo Sandra. E não existe no universo inteiro a não Sandra. Só existe a Sandra. Compreenderam agora? Ele diz que aquilo que existe, existe para o resto da vida. E não existe, para ele, não existe a negação do ser. Entenderam agora? É por isso que é chamado de paradoxo. Mas foi uma teoria que até hoje, né, é motivo de teses de mestrado, de doutorado, né? As pessoas continuam discutindo esse tema para entender cada vez mais, né? E daí aprofundam, elastecem essa discussão para outros ramos de suas vidas, seja pessoal ou seja profissional. Então eu espero que tenha aclarado, se não sanado a dúvida, mas aclarado ainda mais para vocês essa questão de Parmênides, que Parmênides nos trouxe, né, e que é motivo de insônia para muita gente ainda hoje em dia, ok? E a quarta e última pergunta da equipe diz o seguinte: na Idade Média, filósofos como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho defendiam uma forma em que o direito podia ser aplicado nas inter-relações sociais. De acordo com as suas citações e poderes a eles concedidos pela Igreja Católica, que predominava nessa época, explique de que forma o direito era visto pelos filósofos citados acima e como eram aplicadas as normas dentro dos poderes da religião. Eu falei para vocês na aula anterior a essa, de que nós temos na filosofia também, além das partes da filosofia que nós revimos essa noite, nós temos também as espécies de filosofia. Então, nós temos filósofos, grandes filósofos, ligados à área da filosofia espiritualista,
filósofos ligados à filosofia da religião, como é o caso de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E em especial eles dois se destacaram porque conciliou a teoria de Platão com o cristianismo, né? E outro conciliou a teoria de Aristóteles, né? Que são os dois grandes ícones de discussão filosófica que nós temos no mundo, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Quando se fala em filosofia, até os mais leigos destacam esses três nomes. Eles podem não saber de nome de filósofo mais algum, mas Sócrates, Platão e Aristóteles, o trio, né, aparece em toda e qualquer discussão que tenha base filosófica. Então, Santo Agostinho foi responsável, né, por cristianizar as ideias de Platão. Santo Agostinho abraçou a teoria platônica e conseguiu, né, dentro da igreja, fazer a junção, né, das ideias de Platão, em que pese os dois filósofos serem pagãos, né, mas Santo Agostinho conseguiu fazer essa junção e aplicar as regras de direito dentro da Igreja Católica, e com eles nasceu o chamado direito canônico, né? Existe um direito que é específico da área religiosa, e é esse o direito canônico, assim como existe, né, as diversas áreas do direito, a área trabalhista, a área civil, a área criminal, o direito militar, né, que é uma espécie de direito especial também, vocês verão isso mais para frente. Existe também o direito canônico, né? Então eles se especializaram nesse direito religioso, digamos assim, fazendo a junção dessas teorias filosóficas, cada um dentro da sua área de estudo, né? E Santo Agostinho também estabeleceu, né, dentro da sua teoria, dois mundos. Um mundo que os homens também viviam, e pelo pecado original de Adão e Eva, perderam o direito de viver nesse mundo divino, né, e passaram a viver nesse mundo terreno, e perderam momentaneamente a conexão com Deus, que vive acima desse mundo terreno, separado, né, do homem pelo pecado original. E aí vocês vejam que há uma junção, né, das ciências para explicar essa teoria dele, né? É uma teoria que se sustenta até hoje na contemporaneidade. E Santo Agostinho, e aí tem tantos outros temas que a gente, até o final do semestre, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, mas não tem como ir mais fundo. Aqueles que se identificarem devem fazer leituras outras, né, começando da biografia, né, deles, para ir se aprofundando em cada um desses, porque a gente ainda tem uma lista de tantos outros filósofos, né, que tratam basicamente de conceito de justiça, de conceito de leis, de conceito de liberdade, de conceito de ética, né? Quando você pega um filósofo para analisar ele na área jurídica, você tem que ver esses componentes básicos. Qual era o conceito que ele tinha de justiça? Qual o conceito que ele tinha de poder? Qual o conceito que ele defendia de política, né?
Esses são elementos básicos que nos interessam diretamente na ciência jurídica, ok? Que nós pegamos da filosofia para a ciência jurídica. E São Tomás de Aquino, eu fiz aqui, que nem dizia minha avó, uns escritozinhos, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, cristianizou as ideias de Platão, ok? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, as de Aristóteles, e Santo Agostinho, as de Platão. E destaca-se dentro da sua obra os seus conceitos de justiça, né? Ele entendeu que existe uma justiça geral, que é a justiça divina, né? Dotada de princípios absolutos e estabelecida por Deus, e uma justiça e que Aristóteles e que Platão Aristóteles mesmo chamava essa justiça que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho chamou de justiça divina, Aristóteles chamava de justiça natural, né? Embora ele fosse pagão, mas ele nomeou essa justiça que Santo Agostinho chamou de divina, ele chama de justiça natural. E para Santo Agostinho havia essa justiça geral ou divina e a justiça particular, que é a justiça dos homens, né? Bom, resumindo, e aí eles também trataram, como eu já disse a vocês, daqueles elementozinhos básicos que interessam a ciência jurídica, conceitos de lei, conceito de justiça, conceito de liberdade. Todos os dois trouxeram isso e construíram, deram uma contribuição assim, fenomenal para a construção do direito canônico, ok? Vamos à próxima equipe, né? Que é a equipe de Breno, Edilma, Cleito, Riviane e Samek. Achei bonitinho que eles localizaram em cada questionamento que eles fizeram, eles antecederam, né, com a data da aula, né? Isso foi bastante legal para mim, agradeço, viu, porque facilitou a minha localização espacial também, que eu já havia dito a vocês em sala de aula, que como consequência, uma das consequências do tratamento de câncer e de alguns medicamentos que eu fiz, eu tenho lapsos de memória, né? Eu já tinha, né, e que naturalmente seriam agravados pela idade, com a idade, mas com o tratamento medicamentoso e o medicamento, principalmente a quimioterapia, esse processo foi bastante acelerado. Então, tem dias que eu tenho uma dificuldade enorme de estudar, de manter a concentração. Então, detalhes como esse que os meninos utilizaram, né, na elaboração dos questionamentos deles, como foi baseado no conteúdo que eu já havia dado, é muito importante para mim. Vejam, uma coisa que para qualquer outra pessoa pode não fazer diferença, né, para mim faz uma diferença enorme. Então agradeço a vocês, né, pelo cuidado que tiveram e por esse planejamento, muito legal essa organização.
E o primeiro questionamento que eles me fizeram com base na aula que foi dada em 29 de fevereiro, né, acerca das introduções basilares da filosofia, explique concisamente a diferença entre cosmologia e cosmogonia, né? Veja, minha gente, quando vocês botaram assim, concisamente, eu fiquei em dúvida. Será que é um recado que eu estou sendo prolixa, que eu estou sendo extensiva demais, né? Eu estou me demorando nos conceitos. Então, depois vocês me dão aí um feedback, ok? A diferença entre cosmologia e cosmogonia. Nós também passamos por isso na sala de aula, né? Nos slidezinhos. Se eu não me engano, foi naquele dia de sábado que nós tivemos aula. Bom, pouco importa. Então eu trouxe sim conceitozinhos bem sucintos, bem enxutos, né? Cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. Isso é cosmologia. Agora, a cosmogonia, não é? É o termo que abrange as diversas lendas e teorias sobre as origens do universo, de acordo com as religiões, com as mitologias e ciências através da história, ok? Então, lembram que antes da filosofia, lá na Grécia, o povo resolvia tudo através da mitologia, não é? Para explicar um fato que acontecia na sociedade. Aí nomeava Deus fulano, Deus cicrano, Deus beltrano e fazia aquela história, né, envolvendo esses personagens míticos para que o povo entendesse o que tinha acontecido. Isso é ligado à cosmogonia, certo? A origem da vida na Terra para nós cristãos, né? A cosmogonia explica através da teoria criacionista, né? Aquela que nós cremos que Deus criou todo o universo e assim o fez com o homem e a mulher, né? Essa teoria criacionista, o estudo dela é a ocupação da cosmogonia. O segundo questionamento, também baseado nessa aula do dia 29 de fevereiro, e aqui eu acho que vocês se equivocaram um pouquinho na hora de elaborar a questão e acabaram confundindo alguns termos, né? Vocês me disseram assim: sabe-se que, de acordo com a ética é aquela parte da filosofia que estuda a moral, como é que o homem se comporta em relação a si mesmo e em sociedade, em relação aos outros, né? Que com a ética é mister fazer o bem para o bem de todos, né? Sim, isso é uma prioridade, né, das questões éticas e morais, que você possa sobrepor o interesse coletivo ao interesse individual, né? Isso é até um princípio da nossa atual Constituição, né? Em administração pública, vocês verão isso profundamente, né? Em administração pública, a prevalência do interesse público, né, do coletivo sobre o particular, né? É mister fazer o bem para o bem de todos. Sendo assim, se a ética instiga a moral, que é cultura, aí foi o ponto que vocês destoaram, né, na elaboração da questão.
Porque moral não é cultura. Moral não é cultura. Vocês nunca ouviram eu falar que moral é cultura, né? Então há um equívoco de interpretação nesse conceito que vocês quiseram colocar. Então faz aí uma retificação, né? Moral não é cultura, certo? Como manter um consenso entre ambas, se a cultura do indivíduo for considerada má? E aí eu procurei, nessa segunda parte do questionamento, tentar compreender o que é que vocês estão querendo saber nessa questão. E eu cheguei à seguinte conclusão, de quando eu conversei com vocês, que muitas vezes uma cultura, né, impõe uma certa forma de vida. Por exemplo, o que é moral pra gente aqui, que a gente não tenha problema. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Aqui no Ocidente, as mulheres não costumam cobrir os cabelos. Não é uma regra moral e ética das mulheres daqui. Nos é permitido andar com roupas curtas, o uso de roupas curtas, de roupas apertadas, né? Isso, moralmente, aqui no Ocidente como um todo, não é só aqui no Brasil, né? Mas no Ocidente como um todo, não há problema nenhum, nem ético, nem moral a respeito disso. Já no Oriente, nos países do Oriente, principalmente do Oriente Médio, não é permitido a mulher andar com a cabeça descoberta na rua. Principalmente se ela for casada. É praticamente um crime lá. Então vejam que é uma questão totalmente cultural. E eu acho que foi aí que aconteceu a confusão de interpretação de vocês em relação a essa questão. Mas moral não é cultura. A cultura muitas vezes interfere diretamente na moral. Como nesse exemplo que eu dei. Entendeu? A questão cultural implica diretamente na moral do indivíduo ou de uma nação inteira, não é? Como é o exemplo citado. Mas cultura não é moral. E só há uma forma de consenso. É pelo respeito. Não é? Então não adianta, se eu já sei antecipadamente que a cultura do Oriente, dos países do Oriente, é essa, eu não vou arriscar levar pedra na rua lá, saindo de cabeça descoberta ou usando um short. Não é? Recentemente, fez 2 anos agora, se eu não me falha a memória. Outro exemplo, dentro desse exemplo que eu dei para vocês, eu vou dar agora, com uma pessoa da minha família, a minha irmã, que nem diz Bolsonaro, a minha irmã número 3, né? Ela fez 2 anos agora, em janeiro, que ela se casou com um árabe, né? Se conheceram pela internet, iniciaram um namoro e ele veio para o Brasil para firmar compromisso com ela e dentro de 6 meses que ele estava aqui no Brasil, eles casaram. E a minha irmã, nesse sentido, não é um pouco diferente de mim. Ela gosta de roupas mais apertadas, de roupas mais curtas, né? Mas ele respeitou tudo isso nela. Mas ela já perguntou a ele que eles estão planejando esse ano, talvez possa ser adiado
em função dessa pandemia, né, que bagunçou as nossas vidas por inteiro, ou bagunçou ou rearrumou, eu não sei ainda, né? Mas estamos perto de descobrir. Então, eles previam para esse ano, mas talvez, em função dos acontecimentos, eles não vão esse ano para lá. Uma viagem lá para o Egito, para que ela conheça a família dele, que só conhecem por videoconferência, né? Então, ela já andou perguntando algumas coisas, né? Porque Márcia. E ela já andou perguntando a ele: amor, lá eu vou poder usar short? Aí, não, meu amor. Por quê? É uma questão de cultura, é uma questão de moral lá. Entendeu? Então, só há uma forma de fazer um consenso nesse tipo de caso, né? É respeito à identidade cultural e moral do outro, né? Assim como na oportunidade que a família, a mãe, a irmã vier visitar o Brasil também, vão estranhar a nossa cultura, mas devem também respeitar, né? Porque é uma cultura nossa, né? E cabe a eles também respeitar, tal qual quando a minha irmã for visitá-las, terá que respeitar os costumes e a moral de lá do país, ok? E o terceiro questionamento já foi de uma aula, a última, antes de nós entrarmos em quarentena, né, o último encontro presencial que nós tivemos, que foi do dia 12 de março, né, desse ano. Discorra acerca das 3 concepções de homem, apontando-as e explicando-as de forma objetiva. De novo, puxaram a minha orelha na questão da concisão e da objetividade, né? Tô de olho. Então, antes de falar das 3 concepções que eu levei para vocês, também fiz de forma sucinta, em formato de conceito, pequenininho, tá? Atendendo ao pedido de vocês. Então, antes, eu acho importante também lembrar a vocês que a antropologia filosófica, né, é uma parte da ciência que explica o conceitual da ideia do homem a partir da concepção que este tem de si mesmo em determinada fase de sua existência. Então, é a antropologia que estuda o homem, não é, nas diversas fases da sua vida e da sua existência. Então, com base na antropologia, não é, a filosofia tem 3 concepções de homem. Nós temos a concepção metafísica, que vê o homem a partir de uma essência imutável, ou seja, um modelo eterno, baseada na concepção platônica, a qual predominou na Idade Média, mas permanece válida para o pensamento filosófico religioso e teológico. Nessa concepção se entende que existe um modelo de homem e somos as variações desse modelo, né? As gerações que vão se firmando, elas são um modelo melhorado de homem ou piorado, não é? Mas para concepção metafísica de homem, filosoficamente falando, é isso, a gente tem um modelo básico que vai modificando, né, de quando em quando, de era em era, de geração em geração, enfim,
é isso que prega a concepção metafísica de homem que nós temos dentro da filosofia. A outra é a concepção naturalista. Foi predominante na Idade Moderna, né? É fruto do pensamento de Descartes e de Locke, dois filósofos que também são bastante interessantes para a área jurídica e que nós ainda vamos falar deles, vamos encontrá-los por aí. O ser humano é visto como um ser dualista, não é? Dualista vem de duas partes, ou seja, a partir de uma substância pensante, que para Descartes e Locke é a alma, e outra biológica e corporal, não é? O ser humano se torna um produto de determinações naturais e não é mais tido como um ser autônomo, capaz de gerir seu próprio destino. E essa segunda, ela foi superada, né? Vejam que muito mais moderna do que a metafísica, mas a metafísica consegue ainda se manter por seus argumentos ainda hoje, mas a concepção naturalista, dentre essas três básicas que nós temos, não é mais tão utilizada, né? Esse conceito já foi superado. E a terceira e mais atual delas, né, é a histórico-social, da qual eu me filio, né? Eu penso, né, com meus singelos estudos, que essa é a que mais se adequa ao conceito de homem que nós temos no pensamento filosófico ou em qualquer outra ciência, principalmente para mim, que sou uma cientista da educação, né? E essa concepção de homem é muito importante para nós profissionais da educação. Então, a histórico-social, o homem é visto como um processo, valorizado na sua existência pessoal e concreta. Assim, entende-se o ser humano como alguém ou algo no espaço e no tempo, marcado pela sua singularidade e capacidade de realização de atividades. O homem, como processo, é um ser inacabado, pois não nasce pronto. Não se nasce homem, assim se tornando um ser social em convivência. Então, o homem se forma durante a existência dele toda, né? Chega um ponto que ele está no auge da sua formação, ele está maduro, não é? Ele tem uma bagagem de experiência. Então, é nessa concepção de homem que eu acredito, e que, assim como me interessa na área da educação, me interessa tanto mais na área do direito. Ok? Então, galera da equipe do Breno, da Dilma, do Cleito, da Riviane e da Samek, espero que eu tenha atendido a contento a resposta dos questionamentos de vocês. Mas qualquer coisa, para qualquer um de vocês, eu continuo à disposição, e espero em Deus que nós possamos interagir, né, na videoconferência da próxima aula, certo? E agora vamos à equipe formada por a última, né? Formada por Franciele, Isabela, Maria Vitória e Vaniele. Então, as meninas me perguntaram, no seu primeiro questionamento, de qual forma a metafísica, a epistemologia, a filosofia moral ou ética, a filosofia política e a lógica contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico de um indivíduo. E eu respondo para vocês, essas são áreas de conhecimento dentro da filosofia, né? E
são essas áreas de conhecimento que nos fornecem, né, fornecem para qualquer ser humano estudioso delas os instrumentos e as capacidades necessárias para bem criticar qualquer situação. Então é dessa forma, né, se a gente se dedicar, se a gente tiver disciplina, se a gente sistematizar o estudo dentro dessas áreas, como eu disse no início dessas aulas, hoje, esse é o instrumental que nós vamos ter à nossa disposição para nós podermos tomar atitudes, né, e decisões que mais se aproximem da justiça dentro da área jurídica, né? Porque direito é um instrumento de se chegar à justiça. Ele não é a justiça em si, né? Como muitos pensam quando entram para o curso de direito, né? E uma das primeiras lições que eles têm é justamente isso: direito não é igual à justiça. Direito é o meio pelo qual se busca atingir a justiça. O segundo questionamento das meninas me pergunta qual a diferença entre método, ciência, filosofia e senso comum, né? Então eu comecei pelo senso comum, que é o conjunto assistemático de conhecimentos de diversas naturezas, que corresponde à multiplicidade das informações recebidas e colhidas ao longo de determinado tempo de experiência humana, né? Então, tudo aquilo que a gente acumula com a experiência cotidiana, não é que não usa método nenhum, não tem uma sistematização de estudo, tudo isso é senso comum, certo? Ciência, diferentemente oposta ao conceito de senso comum, é o conjunto de verdades certas e logicamente encadeadas, ou seja, elas foram testadas e provadas, né? E por isso se diz que são verdades, né? A ciência fala aquilo que ela pode provar cientificamente através da sistematização e dos métodos, né? Então, ciência é o oposto de senso comum. O método trata-se das práticas racionais, da qual resultam conhecimentos mais rigorosamente testados que aqueles adquiridos informalmente, né? Então, é outro conceito também que é oposto ao senso comum. E a filosofia, como eu já disse a vocês qual o conceito de ciência, a filosofia é uma ciência, ou seja, é conhecimento sistematizado, testado, né, através de métodos, e é um conhecimento racional, né? Tudo que se trata em filosofia, como ela é uma ciência, elas são verdades que são postas, né, para serem, mas não são verdades absolutas, né? Elas podem ser contestadas e pode se provar o contrário delas, né? Elas não são verdades absolutas, ok? É importante que se lembre disso quando a gente fala nesse conceito de ciência. Então, a filosofia é a ciência que tem por objeto o conhecimento racional da realidade natural e cultural, das coisas e dos seres humanos, ok? E o terceiro e último questionamento eu fiquei em dúvida, né, sobre esse questionamento de vocês. Eu acredito que houve também uma mistura de interpretação, né, e vocês não conseguiram deixar o terceiro questionamento de vocês claro, para que eu pudesse dar uma resposta objetiva e concreta para vocês. Então eu vou pedir que nós possamos, talvez amanhã, entrem em contato comigo, a equipe entra em contato comigo, certo? E a gente pode até fazer uma videochamada através do WhatsApp, porque como somos
Eita, alguém vai ter que ficar de fora, porque as videochamadas do WhatsApp, elas só comportam até 4 pessoas. Então eu posso chamar 3 de vocês para videoconferência, entendeu? A não ser, a gente tem um outro instrumento também, que é o que eu vou utilizar com vocês a semana que vem, que é o Skype, o aplicativo de videochamadas também, não é? Que é o Skype. Então a gente pode fazer, eu quero uma reuniãozinha com vocês, vocês a partir de amanhã me dizem, né, qual o melhor horário para a gente fazer essa reunião, para que eu esclareça, para que vocês tornem mais claro para mim essa pergunta. E a pergunta, para que todos tomem conhecimento, foi a seguinte: a ação posta por Pitágoras no meio jurídico se encaixa em quê? Ou em quem? A ação posta por Pitágoras no meio jurídico se encaixa em quem? Né? Então, uma primeira visão que eu tive é de que vocês estavam querendo saber qual a contribuição de Pitágoras, né? Qual o legado dele, especificamente para o direito. E eu respondo a vocês que diretamente ele não deixou um legado específico na área jurídica. As contribuições, as grandes contribuições de Pitágoras vieram através do raciocínio lógico, do raciocínio matemático que ele implementou. No mundo não se pensa ciência exata sem as contribuições, sem as teorias de Pitágoras, né? Então, essa foi a grande contribuição para o mundo da ciência que Pitágoras nos trouxe, né? Mas diretamente, né, para o meio jurídico só através da lógica, que é uma das partes, como a gente reviu hoje, é uma das partes da ciência filosófica, ok? Mas se não for isso que vocês estejam querendo saber, a gente precisa fazer uma reuniãozinha com a equipe, e a gente pode fazer isso através do Skype. É só vocês me contactarem para a gente marcar uma horinha e a gente conversa mais sobre isso, ok? Então, agradecer imensamente a vocês, espero que esse meu trabalho venha contribuindo para o crescimento intelectual de vocês, né? Espero também, e tenho pedido a Deus incessantemente, que essa provação mundial por qual nós estamos passando passe em breve e nós possamos retomar as nossas vidas, né? E possamos tocar o nosso curso, né, como ele é originalmente, no formato presencial. Então, a todos vocês, um excelente final de semana, um bom feriado, muita saúde, muita paz, muita saúde mental para todos nós, né? E que a gente possa ir se encontrando. Estou à disposição de vocês no grupo, vocês já sabem disso, certo? Só tenham paciência que algumas vezes eu não tenho como responder de imediato, porque vocês sabem também que nós não somos exclusivos da Faculdade Raimundo Marinho, nós temos outras atribuições profissionais também, além do que, como eu sou de grupo de risco, né, eu estou guardando ao máximo a quarentena, levando ao pé da letra. Então, isso significa que eu estou em casa com a minha família, com crianças pequenas, né? Então, todo esse aparato todo que vocês não estão passando por um momento diferente também. Então, peço um pouquinho de paciência às vezes que eu tiver que demorar para dar uma resposta, mas certamente serão respondidos, ok? Excelente final de semana, paz e bem para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Até a próxima semana. Beijos, beijos, beijos.